Momentos assim eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim levanto essas mãos, levanto essas mãos. Fique à vontade para adorar o Senhor. O que você o adora? Pois te adoro, Senhor. Pois te adoro, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Diga para o Senhor. Momentos assim eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim levanto essas mãos, levanto essas mãos ao Senhor. A igreja de Deus declara: pois te adoro. Pois te adoro, Senhor. Pois te adoro, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Senhor Deus, esse é o desejo que está no nosso coração, Senhor. Viemos aqui nessa noite, nesse sábado, para adorar e glorificar o seu precioso nome, Senhor. Que a tua palavra, ao ser aberta, Senhor, possa transformar e tocar os nossos corações, Senhor. Que possamos compreender claramente quais são os planos que o Senhor tem para nós e entender que somente Tu és capacitado para elaborar e realizar os planos das nossas vidas, Senhor. Fica conosco, permanece em nosso meio, aceita esse culto de louvor e adoração que rendemos ao Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Feliz sábado a todos vocês. É um prazer estar falando para um público tão seleto, né? Quero saudar a igreja toda através de duas pessoas que são especiais para mim. Tenho aqui Davi, que está representando aqui a comunidade que ficou aqui, né? Temos uma comunidade ao redor aqui em Capoeiro-Sul. Capoeiro-Sul, nessa época, vocês já perceberam, fica bem mais vazia. Mas ainda tem pessoas que ficam aqui trabalhando, estudando, ajudando, para que vocês estejam bem. Então, receba minha saudação a todos vocês que são daqui de Capoeiro-Sul, da Faculdade Adventista da Bahia, na pessoa do meu querido amigo Davi. Inclusive, o Davi vai ser o personagem central da mensagem de hoje, viu, Davi? Já vou adiantando para você. E também gostaria de saudar aqueles que vêm de fora, que deixaram suas esposas, filhos, para se dedicar, estudar um pouquinho mais, se capacitar, para estar apto para pregar o Evangelho, seja na área da contabilidade, administração, qualquer que seja o seu setor, você está aqui porque Deus escolheu você para que você estivesse aqui. E você aceitou esse desafio. Está dando o seu melhor, a gente vê os meninos aí, né? De manhã, de tarde, de noite, estudando. Que Deus possa abençoar o seu ministério, que Deus possa usar você onde quer que você esteja. E saúde a todas as pessoas
em nome de um grande amigo meu também, amigo de Davi, Jonatas Ramos, tesoureiro, assistente lá de Sergipe. Muito obrigado, em nome da Faculdade Adventista da Bahia, em nome da Igreja Adventista, né? Pelo trabalho, pela dedicação de cada um de vocês. Só vocês sabem as horas de sono, as horas a mais de trabalho, quantas coisas vocês abriram mão, não somente para estarem aqui, mas também no dia a dia de vocês. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. E vamos ver a palavra de Deus falando algo que é essencial para o nosso entendimento. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, vocês vão perceber que é Deus quase que desabafando com o ser humano. Deus, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus infinito. A gente vê um verso aqui, que o verso que nós vamos ler, um verso de bastante pessoalidade desse Deus. Ele diz assim, versículo 11: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quase que um desabafo de Deus, né? Só eu sei, só eu, o Deus que sabe o fim desde o princípio, só eu sei os planos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Deus está falando aqui claramente que Ele é um Deus que estabelece planos e que os planos de Deus para a nossa vida são planos o quê? São planos bons. Pensamento de paz e não de mal. Eu lembro que quando chegou a notícia que nosso filhinho ia nascer, Samuel, né? Quem já passou por essa experiência sabe, assim que chega a notícia, você fica extremamente eufórico, começa a se preocupar com as coisas. Como é que está o pré-natal? Está tudo bem com a criança, né? Vamos fazer as ultrassons, vamos começar a pensar em arrumar o quarto, arrumar a casa. Algumas coisas têm que mudar para que esse bebê chegue e chegue bem. A gente começa a se organizar, pensando na hora do parto, que hospital escolher, como esse menino vai nascer, como vai ser o seu quarto, a caminha do bebê, a roupa do bebê. Você começa a se organizar para que quando o bebê nascer, esteja tudo bem, esteja tudo preparado. Mas passada um pouco a euforia da notícia, você começa também a estabelecer planos, né? Pensar como vai ser esse novo momento, como vai ser essa criança. Eu lembro que por diversas vezes, acordei de madrugada e vi Daisy lendo alguns livros, né? Escolhemos alguns livros, para que fosse a melhor mãe, né? Entendendo como é que vai ser essa criança. E é óbvio que os pais começam a planejar não só a sua própria vida, como também a vida do bebê que ainda nem nasceu, né? Eu lembro que em uma determinada oportunidade começamos a conversar, a conversa foi se delongando, e já chegamos no casamento do menino, né? Não bastasse imaginar como ser um bom cristão, um menino dedicado, estudioso, praticasse esporte, etc e tal, um menino honesto, já estava no casamento, né? Daqui a pouco veio a chateação de toda sogra, né? Se escolher uma noiva, uma esposa que for chata, vai se ver comigo, né? O menino nem nasceu ainda e a gente já estava preocupado. Como é que vai ser essa futura esposa? Como serão os netos? E a gente começa a planejar. A grande verdade é que, embora os pais façam planos e a educação que nós damos para os nossos filhos tenha tudo a ver com os planos que nós estabelecemos, em algum momento, aquela criança que vai se tornar um adolescente, um jovem, vai ter que escolher se ele segue ou se ele não segue aquilo que foi planejado. É assim ou não é? Em algum momento, aquela criança vai olhar para os planos do seu pai, da sua mãe, e dizer se aqueles planos fazem ou não sentido para a sua vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza: nenhum pai, nenhuma mãe planeja coisas ruins para seus filhos. É assim ou não é? Nenhum pai, nenhuma mãe planeja coisas ruins para os seus filhos. Então, nesse momento, esse verso da Bíblia é como se Deus estivesse falando: eu sei como um filho adolescente, às vezes um jovem rebelde, ou talvez um adulto, tentando se desviar do seu caminho,
E o pai tentando, vai por aqui, vem por aqui, não faça isso, faça aquilo. E Deus falando assim, eu sei os planos que eu tenho para você. Eu conheço o fim. Eu já sei onde é que isso vai dar. Eu já conheço cada um dos detalhes da sua vida. Os planos que eu tenho para você, meu querido filho, a quem eu tanto amo, são planos de paz e não de mal. Nessa noite, o objetivo da mensagem dessa noite é apresentar que somente Deus é capaz para estabelecer planos para a nossa vida. Vamos apresentar e conhecer na Bíblia quais são as credenciais de Deus que o tornam a única pessoa, mais até do que nós mesmos, capacitados para elaborar e realizar planos na nossa vida. Quais são as características desse Deus? Como é o nosso relacionamento com esse Deus? Vamos meditar na história, eu já adiantei para vocês, na história de Davi, Salmos capítulo 139. E o relacionamento de Davi, um dos salmos talvez mais bonitos de toda a Bíblia, um salmo extremamente sincero, um salmo cheio de emoção. Davi vai falar quem é esse Deus e por que Ele é capaz de estabelecer planos para a nossa vida. Salmo 139, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Senhor, Tu me sondas. De cara, Davi deixa claro que o conhecimento de Deus em relação a ele não era o conhecimento do ser humano qualquer. Era um conhecimento profundo. Eu lembro de um amigo médico que ele mexia com ultrassom, fazia ultrassons. E sempre que ele se deparava com esse texto, ele falava assim: Deus deixa claro que Ele faz a ultrassom. Ele vai além do que os olhos normais podem ver. Você está ali com um bebezinho na barriga, você sabe que tem um bebê, mas você não sabe exatamente, você não consegue ver. Aí vem através de uma sonda, o aparelho de ultrassom, e você consegue ver o rostinho, é menino, é menina, está tudo bem com as mãos, com as pernas, coraçãozinho, está sendo formado tudo direitinho. Ou talvez, usando o exemplo dessa sonda de Petrobras, né, que vai lá no mais profundo dos mares, onde o ser humano não pode chegar, penetra, tem petróleo aqui, não tem petróleo. O conhecimento de Deus não é um conhecimento casual, não é um conhecimento passageiro, é um conhecimento extremamente profundo. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces profundamente. Davi podia atestar isso muito bem. Vocês vão se lembrar que lá em 1 Samuel, no capítulo 16, quando os filhos vão sendo apresentados ali, Deus fala: eu não olho para a aparência, o homem vê a aparência, mas Deus vê o quê, irmãos? O coração. O homem só consegue ver o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor conhece o coração. A primeira característica pelo qual Deus está autorizado para estabelecer planos para as nossas vidas é porque Ele nos conhece, irmãos. Ele conhece você, Ele conhece a mim. Já pensou alguém tentar fazer planos sem saber exatamente para quem está sendo planejado? Deus, Ele conhece. E o salmista ele é muito claro em dizer que Ele conhece os pensamentos. Você está pensando, e quem mais conhece os seus pensamentos? Às vezes, eu posso dizer que nós mesmos não conhecemos todos os nossos pensamentos, é assim ou não é? Os consultórios de psicanálise estão aí para provar isso. Quantas coisas a gente é influenciado, a gente nem sabe nem por que a gente está sendo influenciado. Mas uma coisa que aconteceu lá na infância, que você nem lembra mais, pode estar marcando a sua vida. Deus conhece os pensamentos. Os pensamentos, eles viram ações, Ele conhece o seu andar. Então, você está pensando em alguma coisa, esse pensamento vira uma atitude, Ele conhece o seu andar, Ele sabe por onde você anda.
Ele sabe exatamente o que você faz. Ele sabe com quem você anda. Ele sabe exatamente quem você é quando ninguém mais sabe quem você é. Ele conhece cada um dos seus caminhos. Então, a primeira característica pelo qual Davi olha para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor pode fazer planos para a minha vida, porque Deus conhece Davi, Ele também te conhece. O verso continua, o texto continua, e o versículo 3, o versículo 5, perdão, diz assim: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Ontem estava brincando aqui no parquinho com Samuel. E ele, obviamente, queria descer pela escorregadeira, tinha que subir uma escada, né? Como todo pai, toda mãe. Já viu como é que os pais e as mães fazem quando a criança quer subir uma escada? É perigoso, mas você quer que a criança tenha a experiência de subir e vencer por sua própria força, sua capacidade. Como é que os pais fazem? Uma mão aqui no fundo da criança, outra mão na frente, e a criança vai, né? Vai ali, vai ali. Se cair para trás, a mão o quê? Segura. Se for para o outro lado, a mão também segura. Você quer que ela tenha experiência, mas você também quer proteger a criança, quer cuidar da criança. A segunda característica pelo qual Deus, e especialmente Deus, é autorizado para realizar planos na nossa vida, porque Ele cuida de você, Ele protege você. Veja, tu me cercas por detrás e por diante. Quantas vezes você já percebeu a proteção e o cuidado de Deus? Quantas vezes, talvez, coisas tenham acontecido que nós sequer tenhamos nos dado conta que passamos ali naquele momento por um grande livramento. Um passo mais, um atraso, você vai sair de casa, de repente volta, esquece alguma coisa. Deus já protegeu você, nem sequer você percebeu. Quantas coisas acontecem em nossa vida o tempo todo mostrando que Deus cuida de você, protege. Fico imaginando, para Davi seria muito fácil dizer isso, né? Tente imaginar a história de Davi escrevendo esse salmo e lembrando dos embates dele com os leões. Como pode um jovenzinho vencer um leão? Como pode aquele menininho frágil e simples derrotar um gigante, Golias? Com toda, não vou dizer nem armamento de guerra, o próprio Golias era um armamento de guerra. Às vezes que Deus protegeu e livrou, as tantas vezes que Saul tentou matar Davi. E quantas outras guerras e batalhas Davi foi travando, e ao final Davi olha e fala assim: Senhor, quantas vezes o Senhor colocou sua mão por detrás e por diante? Que é um grande motivo para você entender por que Deus pode fazer planos para você, porque Ele cuida de você. Seria terrível que alguém que te conhecesse nos mínimos detalhes não te amasse e pudesse fazer planos para vocês. Consegue imaginar? Seu pior inimigo, mas que ele tivesse um conhecimento absoluto de você e falasse assim: ele então vai ser o que vai fazer planos para você. Não se trata disso, pelo contrário. A expressão do cuidado e da proteção de Deus é também uma expressão do amor de Deus para as nossas vidas. Uma terceira característica. Davi tenta fugir de Deus. Versículo 7 até o versículo 12, nós vamos perceber isso claramente. A Bíblia diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras.
as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Quantas vezes o próprio Davi tentou fugir da presença de Deus? Talvez a vergonha de Davi ao ter adulterado, ao ter matado o seu grande amigo, o seu protetor. E quantas vezes, e talvez essa seja uma das mais belas características que a gente aprende com Davi, né? Que Davi, uma hora, você percebe Davi fugindo de Deus, e na outra hora você percebe ele reconhecendo: Senhor, me perdoe e me dá mais uma chance, renova a minha vida. Sabe, Deus, ele não desiste da gente. Essa é a característica por qual Deus pode fazer planos para você. Ele não desiste de você. Eu lembro de uma música que a gente cantava no Encontro de Jovens com Cristo, que falava exatamente isso. Deus, ele não desiste de você. Deus, ele não desiste de amar você. Sabe, um Deus que você está envergonhado, e Satanás, abra um parênteses para falar, é Satanás que faz isso, né? Ele empurra você para o pecado, e depois que ele empurra você para o pecado e você cai em pecado, ele joga um argumento na sua cabeça e fala assim: você vai ter coragem de pedir desculpa, de falar com Deus ainda? Você não se lembra o que você acabou de fazer? Isso não vem de Deus, vem de Satanás. Mas Davi, ele tentando fugir de Deus, e Deus vai lá e se apresenta para ele. Quantas vezes a gente não passa por isso, né? Você está tentando sair daquela cena e vem um irmãozinho e fala assim: e aí, pastor, o senhor prega hoje? E aí, pastor? Oi, aí, irmão? Aquela mensagem que só você conhece, aquela música que faz sentido exatamente para você. Deus, ele indo nos mais profundos, tanto do abismo quanto do céu, não importa onde você esteja. E aqui eu não conheço, obviamente, a realidade espiritual de nenhum de vocês, mas garanto a vocês que, dependente de qual seja a sua situação neste instante, Deus, ele continua amando você e continua estabelecendo planos para você. Assim, mas será que eu não já fui longe demais? Senhor, será que eu acho que não dá mais? Eu vejo o pastor Luiz Nunes ali, lembro das aulas dele, né? E aqui vai um breve relato aqui. Ele fala as 3 tentações do pastor, mas tem uma quarta que é pior. Eu acho que se aplica a todos vocês que trabalham na obra. Seria a vontade de desistir. Talvez uma das maiores tentações que todo pastor, aquele que serve a Deus, tem que lutar e enfrentar, a vontade de desistir. Será que às vezes a gente chegou do escritório, chegou em casa e falou assim: isso não faz mais sentido para mim. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você nessa noite que faz todo sentido, porque foi Deus quem escolheu você. Ele quer realizar os planos dele na sua vida. O texto continua, e talvez agora apareça o principal argumento pelo qual Deus está autorizado e é credenciado a estabelecer planos para nossas vidas. Versículo 13, diz assim: pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Talvez o principal argumento porque somente Deus está autorizado a fazer planos para a gente é porque Ele nos criou. Foi Ele que nos criou. Quem mais poderia estabelecer planos para uma criatura senão o seu próprio Criador? Quem mais saberia como ser feliz? Qual seria a utilidade? Como vencer os problemas, as necessidades da vida? Onde você será mais útil? Onde o seu potencial será mais utilizado? Quais são suas fragilidades, seus medos,
Quais são os seus problemas? Deus conhece você, Ele sabe exatamente, mas foi Ele quem criou você. Óbvio que a ilustração ela é muito comum, muito óbvia, mas a força não perde. Dentro de milhares e talvez milhões, não sei dizer exatamente, de espermatozoides que poderiam fecundar aquele óvulo, quem foi escolhido? Você. Se viesse um Y, seria um menino, não seria uma menina, como você. Se viesse um X, seria uma menina e não um menino. Então veja, o fato de Deus ter acompanhado cada momento, desde a fecundação do óvulo, e Davi agora refletindo, que naqueles primeiros momentos de divisões celulares, Deus estava lá acompanhando ele. Está tudo certo, o desenvolvimento está se formando perfeitamente. Deus, Ele criou você. Eu acho que esse argumento para obedecer à vontade de Deus em nossa vida é tão forte, que talvez seja por isso que Satanás tem feito tanto esforço para destruir a ideia do criacionismo. Ele faz de tudo para que as pessoas não acreditem mais que Deus criou o ser humano à sua própria imagem e semelhança. Porque qual é a minha relação com alguém que não é meu criador? Quando Davi fala, é como se ele estivesse reconhecendo: Senhor, eu reconheço a Ti como meu pai. Senhor, eu reconheço a Ti como a minha mãe. Eu sei que aquilo que o Senhor pensa e faz para mim são coisas boas. Bem verdade que agora que eu estou sendo pai, as coisas começam a fazer um pouquinho mais de sentido, né? Minha mãe está ali sentada. E a gente não tem noção, eu pelo menos não tinha noção do quanto do trabalho que a gente dava para os pais, né? Até ter meu filho. Não sei se alguém já parou para pensar nisso, eu acho que só percebe isso quando você é pai e mãe. Mas o fato de ter criado, ter acompanhado, ter visto em cada uma das etapas da vida e conhecer profundamente a gente, que é uma característica maior do que essa, para falar assim: Senhor, quais são os planos que o Senhor tem para mim? Veja, agora finalmente aparece o plano. Acompanhe comigo o versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos, ó Deus, são para mim os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Ele fala assim: ó, Senhor, o Senhor fez planos para mim quando eu ainda estava lá no ventre da minha mãe. Eu vou usar 3 comparações para que talvez nós entendamos exatamente o que Deus está querendo dizer com isso. Você já sabe, eu não vou entrar. Deus não é um Deus determinista. Eu vou usar 3 comparações que para mim fazem muito sentido. Tente imaginar, você pega seu carro e vai fazer uma viagem. E hoje, antigamente, o GPS era uma coisa, né? Fulano de tal tinha um carro com GPS. Hoje em dia, todo mundo tem um aplicativo aí que ajuda como serviço de localização e trânsito, etc. e tal. Mas você traça uma rota. Quero ir para o shopping Salvador. E o GPS vai traçar um plano. Você vai sair daqui, virar à esquerda, entrar na BR-101, depois vai entrar em Salvador, fazer assim, direita, entra na rua, segue tantos metros, etc. e tal. Mas em um determinado momento, você chega e o GPS fala assim, ó, entre à esquerda. E aí você fala assim, não, acho que pela direita vai ser melhor. Já passou por isso alguma vez? Não, eu passo por isso direto. GPS manda à esquerda e você passa para a direita. O que ele faz? Ele o quê?
recalculando a rota. Você era para ter virado à esquerda, mas você virou pela direita. E a peça não fica brigando com você. Vamos ver agora qual o melhor caminho para que você chegue no seu destino. Então, o que eu estou querendo dizer é que o fato de ter um plano de viagem, não necessariamente isso vai dizer que você vai seguir exatamente aquele plano. Você está na condução do carro, você pode virar para a esquerda, ou você pode virar para a direita. O GPS traçou um plano, mas você continua no comando do carro. Segundo elemento. Sei quantos já viram plantas de casa, né? Você contrata o arquiteto, quer fazer uma planta bonita, etc e tal. E o arquiteto vem. E você, quando olha para uma planta, você já consegue imaginar exatamente como é que vai ser a casa, né? Quantos quartos, etc e tal. Onde é que vai ser isso, aquilo outro. Aí, quando chega na hora de construir, você olha para a planta. Aí você fala assim, né? Sua sogra chega e fala assim, cadê meu quarto? Aí a mulher já olha atravessada, não lembrou do quarto da minha mãe, aquele arquiteto, não sei o quê. Você fala assim, não, então vamos transformar essa sala aqui em um quarto. Ou não, essa varanda aqui ficou muito pequena, vamos quebrar essa parede da sala e vamos deixar essa varanda um pouquinho maior. Vamos juntar a sala com a varanda. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é muito comum, se você pegar a planta inicial de qualquer construção, e a planta, depois dela executada, a foto, a imagem, a construção em si, nem sempre as coisas são a mesma coisa. Na verdade, dificilmente são as mesmas coisas. Qualquer planejamento financeiro, enfim, poderia citar outros planos. Você faz um planejamento, faculdade, planejamento estratégico, queremos esse curso, vai ser assim, assim, assado. Quando você vai para a realidade, às vezes as coisas não são bem assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus, Ele faz planos. Mas aceitar os planos, confiar nos planos e andar de acordo com os planos, isso depende de mim ou de você. Davi agora, ele olha para Deus e depois de perceber que Deus é um Deus que o conhece, que Deus é um Deus que o protege, que cuida dele, que o ama, que Deus é um Deus que não desistiu dele nenhuma das vezes que Deus teria justificativa para isso. Depois de perceber que Deus é um Deus criador e que o criou, depois de perceber os planos claramente de Deus para a vida dele, conclusão, seus planos são maravilhosos demais. Lembra Deus tentando explicar para o ser humano, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, são pensamentos de paz e não de mal. Confia em mim. Depois de viver uma vida inteira, Davi olha e fala assim, não, realmente, faz sentido tudo que Deus planejou para a minha vida. E agora vocês vão ver o momento final do texto, Davi se declarando a Deus, autorizando a Deus. Versículo 23. Davi diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Lá no início do texto, Davi fala assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. É totalmente diferente o fato de você perceber que Deus é o Deus que te sonda e te conhece. É diferente você falar assim, Senhor, sonda-me. Fazendo um pedido, Senhor, sonda-me e me conhece. Davi olha para Deus e fala assim, Senhor, o Senhor está totalmente autorizado a entrar na minha vida, a me conhecer. Na verdade, Senhor, eu estou te pedindo, por favor, Senhor, me conheça profundamente, ainda mais do que o Senhor é capaz. E então ele faz a seguinte colocação, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Veja, é como se Davi estivesse dizendo assim, Senhor, o Senhor mandou eu ir para a esquerda, só que eu desobedeci a Ti e comecei a caminhar pela direita.
Veja, Senhor, se esse caminho que eu andei não está certo. E por favor, Senhor, eu estou te autorizando. Entra na minha vida e faz eu voltar a andar no caminho correto. Será que você tem vivido exatamente esse momento? Às vezes a gente olha e sabe exatamente qual é o plano de Deus para cada um de nós. Eu não sei exatamente, mas às vezes eu não sei quais são os planos de Deus para você, mas eu tenho certeza que você e Deus conhecem exatamente quais são os planos. De maneira geral, óbvio que eu vou dizer, os planos de Deus são planos para salvar você, são planos para usar você, um plano de serviço para usar você no seu ministério, ajudar na pregação do Evangelho. São planos para que você seja cada vez mais feliz. Mas quais são os caminhos que de repente você tem andado e que as coisas não têm dado muito certo? Às vezes, tomar decisões nem sempre são fáceis. Mas eu digo, se você estiver andando no caminho de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os planos de Deus, e as coisas aparentemente não estiverem dando certo para você, eu te digo com toda a segurança do mundo, continue andando em frente. Não importa se de repente as coisas não estão como você gostaria que estivesse. Você está andando no caminho de Deus? Está fazendo as coisas que Ele pediu para você? Prossiga. Agora o contrário também é verdadeiro. De repente você tem se ausentado das orientações de Deus e as coisas aparentemente estão dando certo para você. Você está mergulhando num caminho que você está gostando daquilo que você está fazendo, mas você sabe que isso não é a vontade de Deus. Em nome de Jesus, fale como Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o convite que eu faço para vocês? Para olhos mundanos, talvez pudesse soar até como irresponsabilidade, mas é dizer assim: você está fazendo o que Deus está pedindo para você fazer? Então esqueça o restante, esqueça as consequências. O problema é de Deus. Estão mandando você ir para tal lugar? Vá. Se alguém tiver que se resolver com Deus, são eles, mas você está fazendo, o problema é de quem? O problema é de Deus, não é mais seu. Quais são os planos que Deus está tentando realizar em sua vida? Eu louvo a Deus porque quando eu olho e falo aqui, especialmente nessa noite, para um grupo de pessoas que escolheram servir a Deus. Cada um de vocês que estão aqui fazendo essa capacitação teológica é porque escolheram servir a Deus. Mantenham-se firmes nesse propósito. Por mais fácil ou mais difícil que pareça, siga sempre andando nas mãos de Deus, porque esse Deus, Ele conhece você, esse Deus, Ele cuida de você, Ele te protege a cada dia, esse Deus, Ele não desiste, não vai desistir de você jamais, Ele te criou, Ele fez bons planos para vocês. Que tal renovar o seu pacto com Deus? Tanto vocês que são vinculados à igreja, mas quanto outros, cada um tem sua experiência de chamado. Nós vamos cantar uma música aqui agora que fala justamente disso, né? Sonda-me, ó Deus. Que tal você orar a Deus e renovar a experiência, aquela mesma emoção que você sentiu ao ser chamado por Deus? Diz assim: eu estou aqui para servir a Ti, para andar de acordo com os Teus planos. Vamos ficar em pé, vamos cantar a música Sonda, pedindo para que Deus possa nos usar a cada dia, que possamos nos entregar a Ele e confiar nele.
Vamos cantar juntos? Sonda-me, Senhor, E me conheces. e me conhece. Quebranta Quebranta o meu coração. Transforma-me com tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Diga para o Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos cantar mais uma vez. Sonda-me, Senhor, E me conheces. e me conhece. Peça para o Senhor quebrantar o meu e o seu coração. Ao meu coração. Olhe pela transformação. Diga ao Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Bem suave. Diga para o Senhor. Sonda-me, Quebranta-me. quebranta-me, Transforma-me. transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez. Diga para o Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Quebranta. Transforma-me. Transforma-me, enche-me e Como um farol que brilha à noite. Diga forte. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Só a igreja declara. Quebranta-me. Enche-nos, Deus. Senhor Deus, Pai de amor, esse é o nosso pedido, Senhor. Esse é o nosso reconhecimento, Senhor. Entre em nossas vidas, Pai. Conhece profundamente nossos corações.
nossos pensamentos, nossos sonhos, desejos, limitações, frustrações. Queremos ser usados por Ti, Senhor. Se em algum momento estamos andando e nos distanciando dos Teus planos, Senhor, te pedimos encarecidamente, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo para nos convencer a voltarmos rapidamente para os Teus caminhos, Senhor. Não queremos ser como filhos errantes, adolescentes ou jovens rebeldes. Queremos declarar para Ti que nós confiamos em Ti, Senhor. Queremos Te agradecer porque o Senhor nos conhece. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem cuidado e nos protegido a cada dia, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, porque embora os nossos erros, as nossas falhas, apesar dos nossos pecados, o Senhor em nenhum momento desistiu de cada um de nós, Senhor. É por isso que nós ainda estamos aqui, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos criou, Senhor. E que cada um desses planos, planos de amor, planos de salvação, planos de serviço, planos de felicidade, Senhor. Que cada um desses grandes, maravilhosos, incontáveis planos de amor que o Senhor fez para cada um de nós, possam se realizar em nossas vidas, para a nossa alegria, mas também para a sua alegria, Senhor. Despede-nos agora na certeza de que estivemos na Tua presença, Senhor. Na certeza de que aquela experiência do nosso chamado ainda faz todo sentido em nossa vida. Despede-nos agora para uma semana de proximidade e unidade contigo, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer ao pastor Everton Pinto pela linda mensagem dessa noite.